Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender 7 princípios para uma vida financeira equilibrada e abençoada. Você já parou para pensar como a má administração financeira traz tanta preocupação para a nossa vida? Pois é. Talvez hoje você esteja fazendo contas para pagar as dívidas do final do mês, tentando sair das dívidas, sonhando em ter uma reserva financeira, ou simplesmente você esteja buscando viver de uma forma financeira mais tranquila. E saiba, você não está sozinho nessa. Pesquisas mostram que milhões de brasileiros estão com muita dificuldade de organizar sua vida financeira. Essas pessoas convivem com dívidas ou sentem ansiedade quando se fala de dinheiro. Muitos trabalham duro todos os dias, mas mesmo assim têm a sensação de que o dinheiro não é suficiente. Mas será que Deus tem algo a dizer sobre tudo isso? Será que a Bíblia nos ensina apenas a orar e confiar? Ou também ela nos mostra princípios práticos para administrar aquilo que nós recebemos? E talvez o mais importante seja a gente entender que uma vida financeira saudável, ela começa muito antes da carteira, começa muito antes da conta bancária. Ela começa no nosso coração. Por isso, nesse vídeo, vamos aprender juntos o que a Bíblia ensina sobre a vida financeira e como que os princípios de Deus podem nos ajudar a viver com mais sabedoria, com equilíbrio e paz. Meu nome é Clésia Vilarim, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal. Então, já deixa aí o teu like, compartilha esse vídeo com alguém que você sabe que precisa de ouvir essa mensagem e fique aí comigo até o final, porque um dos princípios que veremos nesse vídeo pode mudar completamente a forma como você enxerga o dinheiro e a provisão de Deus para sua vida. Você já se perguntou o que a Bíblia fala sobre o dinheiro? Será que a Bíblia fala que todo cristão deve ser rico? Ou será que Deus se preocupa apenas com a nossa vida espiritual? A verdade é que a palavra de Deus fala muito sobre finanças. Jesus falou mais sobre dinheiro e administração de bens mais do que muitos imaginam. Isso porque o modo como lidamos com os nossos recursos revela muito do nosso coração. Hoje, nesse vídeo, nós vamos aprender 7 princípios para uma vida financeira equilibrada e abençoada. Lembra lá no começo do vídeo que eu falei que você não está sozinho nessa situação financeira na qual você se encontra. Ano passado, eu parei para refletir na situação financeira na qual eu estava inserida e eu disse, meu Deus, não é possível. Deve estar acontecendo alguma coisa. Eu devo estar quebrando algum tipo de princípio. Tem alguma coisa na tua palavra que eu devo estar fazendo de errado para estar numa situação dessa. Então, eu fui pesquisar e fui ver o que é que a Bíblia falava, com relação ao dinheiro. Não que seja uma coisa nova, porque eu já sou uma pessoa cristã, evangélica, vivo na presença de Deus já há 32 anos. E a gente lê a palavra, muitas vezes a gente lê várias vezes. Eu tenho o hábito de estar lendo diariamente e já passei por essas passagens bíblicas infinitas vezes. Mas sabe aquele negócio de você ler, mas não prestar a devida atenção naquilo ali? Você passa, lê aquele versículo, mas não para refletir, ou seja, para colocar em prática na sua vida. Porque quando a gente presta atenção para colocar em prática, aí é que faz a diferença. Então, quando foi ano passado, eu até anotei aqui no meu planner, eu disse, meu Deus, o que é que o Senhor fala? Quais são os princípios que o Senhor fala com relação a dinheiro? Eu anotei aqui. E essas anotações aqui que eu fiz foi o seguinte: a Bíblia aborda finanças com foco na mordomia responsável, honestidade, trabalho diligente, generosidade e desapego material. E aí eu fui ver os versículos, com relação aos princípios que Deus tinha na palavra para a nossa vida. E aí eu encontrei Provérbios, capítulo 22, versículo 7, fala sobre evitar dívidas. Esse aqui foram uns dos princípios principais, assim, que eu achei, os princípios centrais. Evitar dívida. Porque muitas vezes a gente fica atolado em dívidas, a gente vai, Quem nunca passou por uma situação de ansiedade e vai lá, nem tem dinheiro para gastar, aí gasta no cartão de crédito. Aí naquele momento a pessoa tá se sentindo ótimo, porque tá comprando aquilo, não tá nem precisando. E aí vai fazendo dívida e depois, meu filho, tá aquela bola de neve e a pessoa não sabe como é que vai sair daquela situação. Então, aí eu achei também que em Lucas 14, do 28 ao 30, fala sobre planejar gastos.
Provérbios 21:20, Provérbios 13:11, fala sobre poupar, né? No caso, para a gente fazer uma reserva financeira. Provérbios 10, versículo 4, Eclesiastes 2, versículo 24, fala também sobre trabalhar com esforço, trabalhar com diligência, né? Fala também em 1 Timóteo 6:10, confiar em Deus em vez de ter amor ao dinheiro. Fala também em Provérbios 11:24 sobre generosidade, né? Invista em pessoas, né? Generosidade dá lucro de amor e gratidão. E também achei em Provérbios 21, versículo 5, sobre o ser organizado. Evite gastos por impulso, faça planos e inclua Deus neles. E quando eu li isso, eu disse, meu Deus do céu, eu estou fazendo tudo errado. Quem está aí do outro lado e também se identificou com isso, já escreve aí nos comentários. O princípio número 1 é sobre trabalhar com dedicação. E isso a gente vê lá em Provérbios 14:23, que Deus não abençoa apenas palavras, Ele abençoa atitudes. Eu não sei se você é assim, mas muitas pessoas fazem planos, né? Sonham com aquilo que está querendo e também falam sobre seus projetos, conversam, né, com pessoas sobre aquilo, mas nunca começam a fazer nada. Então, é aquela situação. A Bíblia ensina que existe proveito em todo trabalho honesto. E aí a gente realmente precisa colocar a mão na massa, ter a atitude de meter a cara e fazer. Eu já li vários livros com relação a isso. Por exemplo, esse livro aqui, O Poder da Ação. Ele é um livro excelente. Ele realmente mostra a gente a estar tomando decisões certas. E nesse momento, como eu disse a vocês, que eu realmente estava ali, né, perdida e sem saber. Então eu fui pesquisar e eu encontrei livros. E aí eu comprei e fui ler os livros. E esse livro aqui, O Poder da Ação, ele traz... É tipo como se fossem umas atividades que a gente tem que fazer, né? E aí ele vai falar aqui sobre reprogramar a mente, sobre a gente desenvolver as nossas capacidades. Então, esse livro aqui é muito bom pra gente aprender a ter atitude. Pronto, ter atitude. Porque Deus, né, ele abençoa as nossas atitudes. E se a gente ficar lá paralisado, a gente não vai conseguir chegar em lugar nenhum. Outro livro também que eu li, gente, esse não é um vídeo de indicação de livros. Eu só tô mostrando porque foram livros que eu li que tá se referindo com esse assunto também. Outro livro também muito bom é esse aqui, A Única Coisa. Então, pra gente tirar alguma coisa do papel, pra gente fazer alguma coisa, a gente tem que dar o primeiro passo, né? Então, por exemplo, você quer criar um canal no YouTube. Eu criei um canal no YouTube. Mas fica aquela coisa, sem fazer, com seriedade. E a gente, meu Deus, eu quero tanto que isso dê certo. Mas você não dá o primeiro passo. Então, por exemplo, esse vídeo, né, pra mim aqui, vamos dizer assim, que é o primeiro passo, né, que eu tô dando. Porque eu quero que o meu canal dê certo. E para o canal dar certo, nós temos que ter consistência. Isso é uma coisa que esse livro também fala que nós precisamos focar naquilo que a gente está fazendo. Então, também é muito necessário ter foco, né? Para poder a gente colocar em prática e ter atitude. Trabalho não é uma coisa ruim, né? O trabalho, ele foi instituído por Deus mesmo antes do pecado entrar no mundo. Então, trabalhar não é uma maldição, minha gente. Trabalhar é um propósito. Nós precisamos fazer o nosso trabalho com excelência. Não podemos menosprezar os pequenos começos. Isso aqui pra mim é um pequeno começo e eu não quero menosprezar isso. Então, vê aí o que é que você tá precisando, tomar uma atitude, dá o primeiro passo para fazer. O que é que você tá querendo que mude na sua vida e faça. Só faça. Porque a prosperidade, ela é construída passo a passo, né? Ninguém chega lá no alto da noite pro dia. Tem que ser devagar. Princípio número 2. Planeje suas finanças. Em Provérbios, capítulo 21 e o versículo 5, diz o seguinte, que os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Isso nos ensina que um dos maiores erros na vida financeira é agir por impulso. Porque Deus, ele não é um Deus de confusão. E o planejamento demonstra responsabilidade. Muitas pessoas, querendo resultados rápidos, tomam atitudes precipitadas.
Então, se você está fazendo algum planejamento e você quer ter algum resultado diferente, tenha um orçamento, organize seus gastos, evite compras emocionais, como eu falei um pouquinho antes, estabeleça metas financeiras para sua vida. Porque Deus, ele pode abençoar seus recursos, mas ele também quer que você seja uma boa administradora daquilo que ele tem colocado na sua mão. Princípio número 3. Eita, esse aqui é bom, hein? Evite o peso das dívidas. O texto base para isso vai ser Provérbios 22, versículo 7. Ele diz o seguinte: o rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. A Bíblia, ela não diz que a dívida é pecado, mas ela alerta sobre os seus perigos. E por quê? Porque quando uma pessoa está endividada, boa parte dos seus recursos fica comprometido. Parte de sua liberdade fica perdida e a pessoa passa a trabalhar apenas para pagar compromissos que já foi assumidos. Então, o que precisa ser feito para não entrar nesse quadro? Compre com consciência, evite parcelamentos desnecessários. E eu tô falando isso aí por experiência própria. Hoje em dia, graças a Deus, eu estou bem mais consciente com relação a gastos. Eu já consigo pensar mais e pensar, não, eu posso esperar mais sobre isso. Eu realmente estou precisando disso agora. Então, ultimamente eu tenho tomado decisões desse tipo e tenho deixado de comprar muita coisa que, se fosse em outra época, eu não pensaria. Eu agiria simplesmente por impulso e ia comprando e depois não sabia como era nem que ia fazer para pagar. Então, se já tem dívida, busque quitar as dívidas que já existem e evite o máximo de fazer novas dívidas. O problema é que a gente precisa aprender a viver dentro da nossa realidade financeira. E muitas vezes a gente não faz isso, né? A gente quer viver um degrau acima do que realmente a gente vive. E aí a gente só vai estar trazendo prejuízo para a nossa vida. Porque, minha gente, a liberdade financeira também é uma bênção de Deus para nós. Quarto princípio: coloque Deus em primeiro lugar. Em Provérbios capítulo 3 e o versículo 9, diz o seguinte: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. Porque tudo que nós possuímos vem de Deus. É Ele quem nos concede, né? É Ele que nos dá saúde, é Ele que nos dá a respiração, é Ele que faz a gente acordar todos os dias para poder a gente correr atrás, trabalhar, ter os recursos necessários para a nossa sobrevivência. Então, tudo que nós temos, é Deus quem nos dá. E aí, quando a gente honra ao Senhor com os nossos recursos, a gente está reconhecendo que Ele é a fonte da nossa provisão. Então, seja grata pelo que você já possui. Reconheça Deus como provedor. Não coloque a sua confiança apenas no seu salário ou nos seus bens. Porque a nossa verdadeira segurança financeira não está na nossa conta bancária, mas sim em Deus. Quinto princípio: seja generosa. Em Provérbios, capítulo 11, versículo 24, diz o seguinte: há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. O reino de Deus, ele funciona diferente do mundo. Porque enquanto o mundo diz para nós, guarde tudo para você, Deus, ele nos ensina a compartilhar. A generosidade revela confiança na provisão divina. Então, ajude quem precisa, seja sensível à necessidade das pessoas que estão ao seu redor. Entenda que você é administradora, não é proprietária absoluta. Porque quem aprende a repartir demonstra que seu coração não está preso ao dinheiro. E isso nos leva ao sexto princípio: não ame o dinheiro. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, diz o seguinte: porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Observe que a Bíblia não diz que o dinheiro é mau, mas o problema é quando o dinheiro ele ocupa o lugar de Deus no nosso coração. Porque o amor ao dinheiro pode nos levar à ansiedade, à ganância, à inveja, à falta de contentamento e também ao afastamento da fé. Porque o dinheiro ele tem que ser um servo nosso e não o nosso Senhor. Sétimo princípio: entregue seus planos a Deus.
Texto base, Provérbios capítulo 16, versículo 3. Confia ao Senhor as tuas obras e os teus desígnios serão estabelecidos. Então, planejar é importante, mas depender de Deus é essencial. Muitas vezes a gente faz os nossos projetos e depois é que a gente vai pedir para Deus abençoar. A gente nem orou antes para perguntar a Deus se é realmente isso, né? Se é esse o propósito que Ele tem para que a gente faça. E a gente não coloca em oração antes. E aí, depois, quando vem os problemas, aí a gente vai orar para que sejam resolvidos. Mas o ideal é que a gente primeiro ore e coloque diante de Deus os nossos projetos, os nossos planos, buscar dele a direção para poder saber se realmente é aquele passo certo ali que a gente vai ter que tomar. Então, ore antes de tomar qualquer decisão financeira. Peça a direção a Deus antes de iniciar um negócio. Consulte a Deus antes de você assumir compromissos importantes. Porque, minha gente, quando Deus guia os nossos passos, muitos erros são evitados na nossa vida. A prosperidade bíblica não é apenas ter dinheiro. Então, o que é prosperidade? É viver com sabedoria, é ter paz, é administrar bem os recursos que Deus nos confiou, honrá-lo com aquilo que possuímos e confiar que Ele suprirá todas as nossas necessidades. Lá em Filipenses, no capítulo 4 e o versículo 19, diz que o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. E você? Qual desses princípios falou mais ao teu coração hoje? Seja sincera. Deixe sua resposta aí nos comentários para também trazer engajamento para esse vídeo e o YouTube entender que é um vídeo relevante e mostrar para mais pessoas, para que mais pessoas possam ser alcançadas e aprender mais sobre os princípios financeiros que existem na palavra de Deus. E também lembre-se de se inscrever no canal para você receber mais reflexões bíblicas que fortalecem a fé e transformam a vida. Fique na paz e até o próximo vídeo.